Graças a Deus, eu saúdo a você que nos assiste nessa noite com a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui e entrar no seu lar para trazer ao seu coração uma palavra, uma mensagem de fé para que você seja edificado na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso de número 24. Livro de Juízes, capítulo 6, versículos 11 ao 24. Um texto certamente bem conhecido nosso, mas que daqui nós podemos extrair muitos princípios para a nossa vida. Princípios que vão edificar a minha vida e a sua vida também. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Escute bem, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, se você pode. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. Trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos abiesritas. Como eu disse, esse é um texto bem conhecido nosso. Certamente você que nos assiste nessa noite já deve ter lido, meditado nessa palavra. E há aqui algumas expressões que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você pode, eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante, para que nós fizéssemos uma oração ao Senhor.
Nós estamos diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele conhece a minha vida e a sua vida também. Oremos. Pai, nós, os Teus filhos, estamos diante de Ti nessa noite. Eu aqui nesse tempo, ó Deus, nessa transmissão, e muitas pessoas, ó Deus, nos acompanhando de alguma forma, Pai querido, alguns nos seus lares, alguns, ó Deus, na estrada, não importa o lugar onde qualquer um deles esteja nesta hora, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos vê a todos, e o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Que nesta noite, ó Deus, por meio da sua palavra, nós sejamos edificados e possamos entender o nosso lugar no seu propósito, para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto é um texto que relata uma época de crise. É óbvio que nada semelhante ao que nós vivemos, mas era uma época de crise. E em tempos de crise, o conselho para a minha vida e para a sua é que nós sejamos perseverantes. Grave no seu coração essa verdade. Em tempos de crise, sejamos perseverantes. Isso é que é necessário. Se você desanimar, as coisas ficarão muito mais complicadas. E esse texto aqui nos relata esses episódios. Esse texto de Juízes, e todo o capítulo 6 aqui, relata um tempo vivido pelo povo de Israel, que não era um tempo muito fácil. A Bíblia diz que por 7 anos, os israelitas foram oprimidos pelos midianitas. A Bíblia diz no capítulo 5, que depois da grande vitória que Débora e Baraque tiveram, a terra teve sossego durante 40 anos. E nesses 40 anos de sossego, infelizmente, muitos dos israelitas acabaram deixando a sua fé no Senhor, deixando que a sua fé fosse abalada, e eles então desanimaram e deixaram o Senhor. Depois de 40 anos de sossego, eles deixaram de servir fielmente ao Senhor. É óbvio que nós vamos entender no texto que nem todos fizeram isso, mas a grande maioria fez, e por causa disso eles foram perseguidos e humilhados pelos inimigos à sua volta. Diz o texto aqui no capítulo 6, a partir do verso 1, se você estiver com a sua Bíblia nas mãos e quiser observar, a Bíblia diz que eles foram oprimidos pelos midianitas durante 7 anos. E durante 7 anos os midianitas faziam algo terrível no meio daquela nação. A Bíblia diz que quando eles semeavam, diz o verso 3, que à medida que Israel semeava, os midianitas subiam junto com os amalequitas e invadiam a terra, e diz a Bíblia que eles não deixavam nada para trás, não deixavam mantimento, não deixavam ovelhas, nem bois e nem jumentos. Diz o texto no versículo 4 e no versículo 5, que eles subiam como gafanhotos e destruíam a terra. Esse era o estado da nação de Israel durante esse episódio. E qual foi a consequência de tudo isso? O verso 6 do capítulo 6 diz que a conclusão dessas invasões sistemáticas e consistentes dos midianitas durante 7 anos consecutivos foi que Israel empobreceu muito. A Bíblia nos relata nessa passagem que os midianitas eles tinham uma tática muito desleal e eles entravam na terra quando eles estavam na época da colheita. Quando eles semeavam, na época de colher, antes que os israelitas colhessem, os midianitas entravam e tomavam tudo, destruíam a terra, e como consequência, como diz o verso 6, Israel empobreceu muito por causa disso. Então esse era o estado da vida do povo de Israel naquele momento. Essa era a crise enfrentada pelo povo de Israel. Nós estamos vivendo numa época de crise. É óbvio, como eu disse no início, que essa crise que vivemos não se assemelha nem um pouco a isso aqui que os israelitas viviam. Mas cada um de nós enfrenta a seu modo um tipo de crise por conta disso que estamos passando. E qual deve ser a minha e a sua atitude nessa situação, nesse momento? O versículo 6 do capítulo 6, eu quero chamar a sua atenção, que aqui há um ponto de virada na história. Depois de 7 anos de um sofrimento muito grande, de muitas perdas, há um ponto de virada registrado no versículo de número 6. A Bíblia diz que então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
Essa é a grande vitória que o povo de Deus pode ter em todo o tempo da história. Quando o povo de Deus clama ao Senhor, esse Deus que ouve, esse Deus que atende, esse Deus que socorre, esse Deus que ajuda, esse Deus que levanta o necessitado, que ressuscita os mortos. Quando o povo clama ao Senhor, esse Deus se move nos céus, aleluia, e traz uma palavra de vida, de vitória, traz resposta ao coração daqueles que clamam. Então, para que esse estado de miséria, de sofrimento cessasse entre o povo de Israel, houve um momento que foi um ponto de virada, e esse ponto foi quando eles então clamaram ao Senhor. É óbvio que durante esses 7 dias nós podemos supor que muitos israelitas clamavam a Deus, pediam a Deus que livrasse, mas houve uma comoção geral que a nação inteira clama ao Senhor e pede socorro. E é esse tipo de atitude que Deus espera da minha e da sua vida, clamar ao Senhor. A Bíblia diz isso com clareza em algumas passagens. Você deve se lembrar, quando Salomão edifica o templo, o Senhor aparece e lhe fala assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, aleluia. O mesmo foi dito para Jeremias pelo Senhor, assim: olha, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Então grava no seu coração essa verdade. O que vai mudar a história, o momento, a circunstância, é quando eu e você, como povo de Deus, clamarmos ao Senhor. E você precisa fazer isso e fazer agora. Clamar ao Senhor. Quando você clama, Ele ouve, diz a Bíblia, que Ele está atento ao meu e ao seu clamor. Não é um Deus que nos abandona, que esquece de nós, mas um Deus que está atento à minha e à sua vida em todos os momentos e circunstâncias. E houve um momento então aqui, que como eu disse, foi um ponto de virada na história. Aqueles 7 anos de sofrimento, o povo clama ao Senhor por um milagre, por uma ajuda, por um livramento. E a Bíblia diz, versículo 7 até o versículo 10, eu não vou ler, só citar rapidamente, que Deus envia um profeta para falar com o povo. E o Senhor traz à memória deles aquilo que Ele havia feito por eles. Ele começou a dizer que Ele era o Deus que havia tirado eles lá da terra do Egito, que os fez subir e habitar na terra. Ele diz que Ele deu livramento da mão de todos os reis, da mão dos egípcios, de todos aqueles que lhes oprimiam. E o Senhor só disse uma coisa e lembrou para que eles tivessem isso em memória: eu disse a vocês, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temeis aos deuses dos amorreus, aos deuses dos homens cujas terras vocês habitais. Mas o Senhor, usando o profeta, conclui assim: mas vocês não me deram ouvidos. Então toda aquela situação de calamidade vivida pelo povo foi porque eles não estavam dando ouvidos à voz de Deus. Conselho que eu quero dar para você aqui nessa noite: ouça Deus falar contigo, ouça as orientações de Deus, ouça a sua palavra, creia na sua palavra, se alimente dela e nunca volte atrás, independente das circunstâncias que estejam à sua volta, sejam tempos de bonança ou tempos de miséria, permaneça fiel a Deus, porque esse é o segredo da minha e da sua vitória. A Bíblia nos diz aqui que, como resultado disso, Deus então movimenta-se em favor do povo. Nós lemos o versículo 11 ao 24, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão. Nessa crise vivida pelo povo de Israel, havia alguém perseverante. Entre todos os israelitas, havia alguém perseverante. Diz o texto no verso 11, que Gideão estava isolado, sozinho, malhando o trigo no lagar. Escute uma coisa simples e verdadeira para a minha vida e para a sua. Na época das nossas crises, seja ela de que tipo for, essa é a hora do silêncio, essa é a hora do isolamento, é a hora de você estar a sós com Deus e falar com Ele.
E era isso que Gideão fazia, porque ele estava aqui no texto, diz o texto, que ele estava envolvido num trabalho de malhar o trigo para o salvar dos midianitas. Esse era o propósito. E observe aqui no verso de número 12 do texto, perdão, verso 11 primeiramente, diz o texto aqui que enquanto Gideão malhava o trigo, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Enquanto Gideão tomava aquela atitude, e o tempo verbal aqui dá a entender que Gideão fazia isso há vários dias, não foi em um momento só. Naquele momento que todo mundo estava desesperado, preocupado, porque certamente os midianitas invadiriam novamente o local, Gideão então se precavém e ele começa a malhar o trigo para o salvar dos midianitas, porque eles estavam acostumados, durante 7 anos, insistentemente, constantemente, os midianitas faziam aquilo, eles entravam na terra e destruíam a tudo. Então, antes que houvesse uma nova invasão, Gideão põe-se a malhar o trigo no lagar. E lagar é o lugar onde se pisa uvas e não se malha trigo. Mas foi uma tática, um meio que Gideão teve para estar sozinho, isolado e malhando trigo. E a Bíblia diz que enquanto ele fazia isso, ele era observado. Escute uma coisa simples e verdadeira. Durante esses tempos difíceis que você viver, mostre o seu valor. Mostre a que você veio. Mostre como você está, o que está dentro da sua alma. Gideão não estava como os demais, adorando a Baal e vivendo uma vida descompromissada, mas ele estava ali interessado em salvar alguma coisa dos midianitas e com a alma preocupada com o povo de Deus. Nós vamos ver isso aqui no texto. Enquanto ele fazia isso, diz o texto que o anjo do Senhor observava atentamente. Se você observar e ler o capítulo 6 inteiro, você vai perceber que Gideão participava da mesma calamidade que todos passavam. Mas Gideão agia de forma diferente. E isso foi notado por Deus. Sabe que você pode receber isso na sua alma nessa noite? Como você está reagindo diante dessas circunstâncias? Deus está observando você. Está vendo as suas atitudes. Está atento ao que se passa no seu coração, aos temores da sua alma, observando atentamente a sua vida. Diz o texto que o anjo veio e assentou-se debaixo do carvalho e observava aquele moço. Certamente ele fazia isso já há alguns dias, esse serviço, e a Bíblia não deixa claro se o anjo fez isso apenas uma vez ou várias, mas um momento em particular, o anjo veio e estava contemplando a atitude. Durante esses momentos de dificuldade, mostre a que você veio. Nós estamos privados de cultuar, de congregar na igreja, mas você tem a oportunidade de estar a sós com Deus, em qualquer lugar que você estiver, e Ele te verá e te ouvirá, porque Ele é fiel, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que ama, que guarda, que salva, que liberta, e jamais abandona os seus. E enquanto ele está naquela atitude, compenetrado, observando, a Bíblia diz que então o anjo resolve aparecer para ele. Aleluia! Observe o texto que diz que o anjo estava sentado, observando. Enquanto isso, Gideão não viu o anjo, mas ele continuou no seu trabalho, firme, fidedigno no que estava fazendo. Até que chegou o momento X, em que o anjo lhe aparece, e a palavra que o anjo lhe diz no verso 12 é: varão valoroso, o Senhor é contigo, aleluia. O Senhor é contigo, Deus está com você. Que você possa nessa noite receber uma palavra de Deus semelhante a essa no seu coração e na sua alma. O Senhor é contigo, o Senhor está te observando. O Senhor está te vendo e conhece os seus temores, conhece as suas dificuldades, as suas necessidades. Ele está atento. Enquanto ele malha o trigo, diz aqui o texto, no versículo de número 13, que o coração dele estava comovido por Israel, pela nação como um todo. Embora ele estivesse ali
preservando o trigo para o salvar dos midianitas, provavelmente para a sua família, mas ele preocupava-se com uma nação como inteira. Diz o verso que após o anjo dizer assim, olha, o Senhor é contigo, foi pessoal. A palavra que Gideão diz ao anjo no verso 13, ele fala assim, olha, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Percebe? O anjo diz assim, olha, o Senhor é contigo, e ele diz, se o Senhor é conosco. Você vê um homem preocupado com todos os outros. Ele está preocupado com a situação de Israel, oprimido, humilhado e sofrendo de forma incomparável. Ele está atento ao sofrimento de toda uma nação. E quando o anjo então diz para ele, o Senhor é contigo, ele diz assim, olha, ai meu Senhor, verso 13. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele disse mais, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? E ele mesmo chega com uma conclusão que obviamente não era verdadeira, mas ele diz assim, olha, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Eu tenho certeza que durante essa fase difícil que nós todos estamos passando, o mundo como um todo, muitos cristãos têm dirigido perguntas a Deus de forma semelhante. Por que Deus não muda? Por que Deus não faz? Por que Deus não cessa essa praga? Porque, escute uma verdade, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não importa o que suceda, Ele ainda está sentado no seu trono e de lá ninguém poderá tirá-lo. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Essa é a verdade da palavra de Deus aqui nesse texto. E quando ele faz essas perguntas ao anjo preocupado, você percebe aqui que a grande preocupação de Gideão não era só com ele, mas com a nação inteira. E isso deve ser o sentimento, esse deve ser o sentimento que deve estar no meu e no seu coração. Nós não estamos aqui só preocupados em preservar a nossa vida, mas nós precisamos clamar por todos que estão à nossa volta. Deus socorre, Deus livra, Deus guarda, Deus abençoa, Deus manifesta a sua glória. Esse tem que ser o meu e o seu clamor. Você precisa orar desse jeito. E a Bíblia diz no versículo seguinte, no versículo 14, que em meio a todas aquelas dúvidas, o Senhor olhou para ele. Diz o verso 14 assim, olha, então, depois que ele fez esse monte de perguntas, essas inquirições, onde está o Senhor, por que tudo isso acontece? O anjo então lhe diz no verso 14 assim, olha, o Senhor olhou para ele. Ele olhou. É um olhar diferente, um olhar de amor, de misericórdia. O Senhor olhou para ele e diz assim, olha, vai nesta tua força, porque eu te enviei. Vai nessa tua força. O Senhor olhou para ele, presta atenção meu querido, em meio a dúvidas, que certamente assombram o meu e o seu coração, que nos assaltam em qualquer momento da nossa vida, Deus está olhando para nós. Deus está atento à minha e à sua vida. E o olhar que o Senhor dá para ele assim, é um olhar de graça. Você percebe nas palavras que são ditas após, que o olhar foi de graça. Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu. Percebe? Esse é um olhar de Deus. Um olhar que chama a minha e a sua vida para tomar algumas atitudes, algumas decisões na vida. E Gideão então, ele mais uma vez, ele coloca objeções porque ele se sentiu preocupado. Como que eu vou livrar Israel? Ele diz no verso seguinte, verso 15, como que eu vou livrar Israel? Como que eu vou fazer isso? Eu sou menor, a minha família é a menor, a minha tribo é a menor. Eu não tenho condições. Mas a resposta que o anjo dá, o Senhor dá a ele, é uma resposta bastante inspiradora. Diz o versículo de número 16. O Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo.
Eu hei de ser contigo. Você não vai só. A obra que você vai fazer, você não vai fazer sozinho. Eu hei de ser contigo. E eu quero dizer esta verdade para você nessa noite. Eu creio ainda num Deus que fala as mesmas coisas. Aleluia. Eu creio, aleluia, num Deus que ainda fala com os seus, que traz palavras de vitória. E a maior garantia que Gideão recebeu aqui foi essa: eu hei de ser contigo. Para ele entender que realmente o desafio seria muito grande, mas eu hei de ser contigo. Na crise, você precisa ser perseverante. Ele pede um sinal de que realmente aquilo era de Deus. Ele clama e pede: olha, fica aqui, não vai embora não, enquanto eu vou ali, eu vou te trazer um presente, não se aparte daqui. Interessante, diz o verso 18, que o anjo disse assim: olha, eu esperarei até que voltes. Aleluia. Eu creio num Deus, eu sei que você também crê, num Deus que tem prazer em ter comunhão com os seus. Aleluia. Eu creio. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Jesus caminhou junto com eles, durante o caminho inteiro eles não perceberam que era Cristo, e Jesus começou a falar-lhes as verdades, e diz o texto que no final eles reconhecem que até o coração deles ardia enquanto ele falava, mas durante o percurso eles não reconheceram que era Jesus, até que chega à cidade, Jesus faz com que vai para mais longe, e eles então entram para uma casa e chamam assim: olha, já é tarde, fica conosco. Aleluia. E Jesus entrou na casa, sentou à mesa com eles, comeu pão com eles, e no partir do pão, diz a Bíblia, que eles então reconheceram que era Jesus, e ele então desapareceu. Eu creio nesse Deus que tem prazer em ter comunhão. O anjo veio, fala com Gideão e diz assim: olha, Gideão lhe diz: fica aqui, não vai embora, não te apartes, porque eu te trarei um presente. E ele diz: eu esperarei até que voltes. Deus quer ter comunhão contigo. Deus quer ter comunhão com a sua vida, com a sua alma, com o seu ser, com o seu coração. Deus quer ter comunhão contigo. Ouça bem que diz aqui o texto para você e eu entendermos. E nós compreendemos essas verdades aqui importantes para mim e para a sua vida. A maior garantia e a maior certeza que você precisa buscar na sua vida é se Deus é contigo. Eu hei de ser contigo. Foi a palavra dita aqui para Gideão durante esse momento. Enquanto Gideão vai e prepara lá um cabrito, diz o texto. A Bíblia não entra em detalhes se já estava pronto, se não estava. Eu procuro acreditar que não estava nada preparado, porque ele não estava aguardando a chegada de ninguém. Enquanto o cabrito não foi assado, cozido, seja lá como foi, o anjo ficou esperando. Ele fazia o cabrito, o efa de farinha, com os bolos asmos lá, com efa de farinha, colocou a carne no açafate. Açafate é um cesto, tipo um cesto de pão, ele é de vime, e ele pega o caldo, põe numa panela e traz para o anjo, que até então ele não sabia que era um anjo, era alguém, um homem. Nós chamamos isso na teologia de teofania, uma manifestação visível de Deus. E ele não sabia. Ele estava ali conversando com aquele homem, ouvindo aquelas palavras, imaginando talvez que fosse um profeta, mas não imaginava que fosse um anjo. Ele traz então aquele alimento para que ele comesse, e o anjo toma uma atitude diferente. Ele diz: olha, coloca aí essa carne sobre a pedra, e derrama o caldo em cima, põe os pães aí também. E ele fez, e quando ele faz, diz a Bíblia que o anjo toca a ponta do cajado que estava na sua mão, e subiu o fogo da penha e consumiu. A oferta foi aceita, uma oferta confirmada por meio de fogo. O que você está oferecendo a Deus nesses tempos de isolamento? Que tipo de louvor? Como eu disse aqui no início, nós estamos vivendo uma época de isolamento, de restrições.
Nós não temos mais o púlpito. Hoje eu estou aqui pregando no púlpito para você, mas a igreja está vazia. Só você está me vendo, os irmãos aqui, os técnicos, os irmãos músicos que estão nos ajudando. Mas nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Nós não temos mais o púlpito, não temos mais esse ambiente, pelo menos por enquanto. Mas você pode ter comunhão com Deus aí aonde você está agora. Você pode receber uma visita divina aí na sua casa agora. Aleluia! Porque esse é o Deus que nos ama. Um Deus que vem até nós. E isso é que é maravilhoso, porque Deus vem até nós. Ele vem até a minha alma, até a sua alma, para trazer paz e alegria para o seu e para o meu coração. O coração de Gideão estava preocupado com tudo que estava vendo, e o Senhor vem trazer-lhe a sua paz. E eu creio nesse Deus que faz a mesma coisa na sua vida, na sua alma, agora, nesse instante, aí dentro da sua casa. Deus toca na sua vida aí agora, pelo seu poder, por sua graça, por sua misericórdia, porque Ele é bom, aleluia, e eu sinto a sua glória, a sua presença, e sei que você também pode sentir. Porque Ele é bom e Ele é fiel. Creia nisso, Deus é aquele que vem até nós. Aleluia. E eu creio que Ele está indo até você, está observando a sua vida, conhece os seus valores, sabe o que se passa na sua alma, Ele está agindo em seu favor. Creia nessa verdade. Ainda que tudo esteja transtornado como estava lá em Israel, 7 anos de sofrimento, parecia que nunca mais ia acabar, mas o dia que eles clamaram ao Senhor, Deus começou a agir, e Deus vem, porque Deus é bom. Se você clamar, Deus vem. Assumir. Se você clamar, Ele vem. Se você clamar, Ele vai. Ele age, Ele fala, Ele renova a sua vida e as suas forças. Clame ao Senhor, porque Ele virá, aleluia. Virá com graça, virá com unção, virá com poder, virá para curar o mal, expulsar o mal em nome de Jesus. Mas depende de uma atitude minha e uma atitude sua. Nós não podemos ser apáticos, indiferentes. Mas entra lá isolado e clame a Deus. Você vai sentir Deus falar ao seu coração, porque Ele é fiel. Ele está atento a tudo isso que está acontecendo. Aleluia. Ele está atento e está no controle de tudo. Então escute bem, meu querido. A palavra de Deus aqui nesse texto nos ajuda a compreender algumas coisas interessantes. Na crise, o Senhor será a sua paz. Observe o verso 22 na sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Diz o texto que Gideão então viu que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor. E os judeus tinham isso como regra, de que se alguém visse a Deus, não aguentaria e morreria. No entendimento de Gideão era o seguinte: eu vi o Senhor, eu vou morrer. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Talvez hoje Deus não vai dar a você e a mim esse privilégio de nós vermos Ele assim, dessa forma, mas o Espírito dEle mora dentro da minha vida e da sua. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus. Aleluia. Então quando ele viu o anjo sumiu, desapareceu. Quando o fogo pega naqueles alimentos que ele tinha trago, o anjo desaparece, sobe junto com a fumaça. E ele então reconhece que não era um homem qualquer, mas era alguém sobrenatural. Ele reconhece: eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas eu quero te dizer uma verdade simples, que aqui nesse texto a gente consegue perceber. Na crise, o Senhor será a tua paz e te dirá o que você deve fazer. Aleluia. Creia nisso.
na crise, o Senhor será a tua paz. Transtornem os montes, o mundo inteiro, o Senhor será a tua paz. A Bíblia nos ajuda a entender essa verdade quando a gente lê lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Esse é o Deus que você e eu servimos. Então creia nisso. Diz o texto que após Gideão expressar-se dessa forma, o verso 23, esse Deus que vem e fala, não deixou Gideão com dúvida, se eu vou morrer, não vou morrer porque eu vi o Senhor, e agora, o que vai acontecer comigo? Não, ele não deixou com dúvida, diz o texto, que o Senhor disse assim, olha, paz seja contigo, não morrerás, não temas, paz seja contigo. Sabe por que Deus vem? Para trazer paz, aleluia. E o que mais nós estamos precisando nesses dias é essa paz que vem de Deus, e Ele dá essa paz. Quando os discípulos estavam preocupados e amedrontados com medo dos judeus que estavam perseguindo os cristãos, os discípulos de Cristo, durante a crucificação do Senhor, lá na ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que eles estavam ainda trancados, com as portas fechadas, e a Bíblia diz que de repente o Senhor Jesus, após ressurreto, entra por entre a porta, e a primeira palavra que ele diz àqueles homens amedrontados é, paz seja convosco, aleluia, paz seja convosco. Eu creio que essa paz de Deus está entrando agora na sua casa, aleluia, paz seja convosco, paz seja na sua vida, paz seja na sua alma, paz seja convosco. Foi isso que o Senhor disse a Gideão quando ele achou que ia morrer, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E diz o texto, versículo de número 24 que nós lemos, que Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom, aleluia. Ele fez um altar ao Senhor e deu a esse altar esse nome, o Senhor é paz. Estou vivendo numa crise sem precedentes. Os midianitas estão vindo e acabando com tudo, mas o Senhor ainda é a paz. O Senhor é a minha paz. Aleluia. Jeová Shalom. Ele é a minha paz. Nele eu tenho amparo, nele eu tenho segurança, nele eu tenho abrigo, nele, no Senhor. E o Senhor aqui na sequência do texto, nós não vamos ler, eu quero apenas citar, o Senhor dá a ele algumas missões a fazer. E a primeira missão que o Senhor encarrega a Gideão era de romper com a idolatria na sua família. Porque diz o texto que o pai de Gideão tinha um altar dedicado a Baal na sua casa, no seu quintal. E Deus então diz a Gideão, você vai lá e destrói o altar que está dedicado a Baal, o altar que é de teu pai, joga ele no chão. Rompa com a idolatria, rompa com o pecado. É daqui para frente uma vida nova, daqui para frente novos horizontes, novos pensamentos, novas ideias. Rompa com isso tudo. E o texto diz que Gideão fez o que Deus mandou. E eu quero que você observe na sua Bíblia o verso 26, quando ele diz assim, olha, o Senhor ainda disse para ele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Edifica um altar ao Senhor teu Deus, um altar num lugar conveniente.
como eu disse anteriormente, nós estamos privados de cultuar. Mas você e eu podemos manter um altar na nossa casa. Edifica um altar aí na sua casa, com a sua família. Edifica um altar num lugar conveniente, aleluia. Onde Deus possa manifestar a sua glória. Onde Deus possa falar na sua alma. Onde Deus possa falar ao seu coração. Edifica um altar ao Senhor. Porque isso vai passar. E Deus continuará conosco. Aleluia. Deus continuará conosco. E Ele fez o que Deus mandou. E você vai perceber na leitura continuada aqui do capítulo 6, que os homens foram questionar quem havia feito aquilo com o altar de Baal. E chegaram à conclusão que só poderia ter sido Gideão, o filho de Boaz. O filho de Joás. Diz lá no verso 29, perdão. E eles então inquirindo disseram, Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Percebe? Gideão não revelou para ninguém, inclusive Gideão fez isso à noite. Mas quando foi percebida a atitude, aquela destruição do altar, ele chegou à conclusão, só uma pessoa poderia ter feito isso. Gideão. Porque Gideão temia ao Senhor. Que as pessoas vejam em minha vida e na sua vida essa qualidade. Homens e mulheres que temem ao Senhor. Independente da crise, do que se passa, nós continuamos crendo no Senhor. E nós adoraremos a Ele. E nós prestaremos a Ele cultos de louvor e adoração. Mesmo que não podemos vir a casa, mas nós vamos lá malhando o trigo, lá no lagar, onde estiver. E faremos o melhor para o Senhor. Escute bem. No limiar da próxima crise, se você tomar essas atitudes que Gideão aqui foi orientado a tomar e ele tomou, no limiar da próxima crise que vier, porque essa vai passar, e talvez outras virão, talvez não virá outra de uma forma tão catatômica como essa que nós estamos vivendo, que assola todo mundo, mas pode vir uma crise individual na sua vida e na minha, pessoalmente. No limiar de uma nova crise, você vai ver o que Deus irá fazer. A Bíblia diz aqui, eu quero que você observe o verso de número 33 e o 34, do capítulo 6. Diz o texto, que todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. Parece que no texto dá-nos a entender essa situação de que todos voltam a se reunir para fazer mais uma investida na nação de Israel. Talvez seria a 7ª ou a 8ª, porque anualmente eles vinham, talvez 2, 3 vezes, não dá para entender quantas eram as incursões, mas era cada vez que eles semeavam. Então vamos imaginar que eles semeassem 2 vezes por ano. A cada semeadura eles invadiam. E mais uma vez aqui os midianitas e os seus amigos confederados se reúnem para atacar Israel de novo. Como gafanhotos, como diz o texto. Há uma multidão que não se podia nem contar. Mas desta vez, há agora um homem cheio do Espírito. Aleluia. É isso que eu quero que você aprenda e grave no seu coração nesta noite. Isso que nós estamos vivendo certamente passará. Ainda que demore mais tempo ou não, não importa. O certo é Deus está conosco. Grave isso. Deus está conosco. Deus está nos observando. E Deus vem até nós se nós clamarmos. E diz o texto, que quando os inimigos se levantaram, verso de número 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É isso que eu quero que você grave na sua alma hoje. Deus vem até nós, no limiar da próxima crise. Se você clamar ao Senhor, você vai ver o que Deus irá fazer. Aleluia. Quando os inimigos se levantam, talvez na ideia, na tentativa de fazer como faziam até então, fazer de novo, do mesmo jeito.
Desta vez eles foram surpreendidos, porque havia um homem cheio do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e ele tocou a buzina e saiu arregimentando homens para enfrentar os seus inimigos. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer mover a minha vida com o seu Espírito, com a sua palavra, para que no final de tudo isso que nós estamos vivendo, você saia da situação de forma diferente. E para concluir, eu quero perguntar a você nessa noite, de que forma você espera sair dessa crise, ou de outras que você, por acaso, vier a passar? Como você espera sair dela? Gideão saiu disso aqui, cheio do Espírito do Senhor, aleluia. Gideão saiu daqui, dessa situação, um guerreiro para a glória de Deus, um homem corajoso, que rompeu com o pecado na sua família, que fez o que tinha que ser feito, e quando os inimigos se levantaram, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele foi capacitado a lutar e batalhar em prol daqueles que confiavam no Senhor. Então nessa noite, como que você, eu te pergunto mais uma vez, como você espera sair ou estar depois dessa crise? A resposta a essa pergunta vai depender tão somente do que você fizer durante esse tempo. Percebe? Gideão, enquanto tudo estava transtornado, ele estava no lagar, malhando o trigo. Aleluia. E Deus estava observando. Ah, como é gostoso falar isso. Deus estava vendo. Como é bom sentir essa verdade. Deus está nos vendo. Deus está vendo você agora. Eu queria convidar você na sua casa, onde você está. Não sei se você está na sala, no quarto, na cozinha, não importa. Não sei se você está só com a sua família. Mas eu quero convidar você para orar. Se a equipe de louvor quiser se posicionar aqui, seria bom. Eu quero convidar você para orar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, não importa a postura que você vai tomar. O que importa é que você clame ao Senhor. Aleluia. Importa que você clame ao Senhor. O mais importante é você clamar e falar com Deus. Clame ao Senhor. Não pare de malhar o trigo. Não pare de malhar o trigo. Aleluia. Tem coisas que só você pode fazer. O pastor não pode fazer por você. A pastora não pode. Talvez o seu marido, a sua esposa, o seu pai, os seus filhos, eles não podem fazer. Tem coisa que é você que tem que fazer. Você pode clamar e Ele ouvirá. Aleluia. Você pode dirigir a Ele palavras de gratidão. Você pode dirigir a Ele palavras de socorro, de misericórdia. E eu creio piamente nessa verdade. Clame ao Senhor que Ele vem. Apalassúria. Clame ao Senhor que Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vai aí na sua casa. Ele entra aí no seu casamento, que talvez está transtornado, que talvez está difícil. Ele entra aí na vida desses seus filhos, que talvez não estão muito bons. Talvez você não está com saúde, mas Ele entra para te curar. Clame ao Senhor que Ele vem. Eu creio que Ele está indo. Eu creio que Ele está fazendo algo na sua vida aqui agora, nessa noite. Eu não posso estar aí dentro da sua casa, mas Ele pode.
Gideão não sabia que enquanto ele malhava o trigo para guardar dos midianitas, o Senhor estava lá sentado, olhando, observando, atento àqueles movimentos, ouvindo os pensamentos, entendendo os temores do coração, olhando e vendo a vida de Gideão, até o momento que ele aparece e diz: o Senhor é contigo. Aleluia. Receba isso na sua casa nessa noite, pelo Espírito Santo, que para Ele não existe distância, não existe barreira. O Espírito Santo fala na sua alma e agora: seja cheio da graça de Deus, seja renovado, seja cheio de poder, seja cheio de unção, em nome de Jesus. Clame ao Senhor, clame a Ele, clame ao Senhor. Adore ao Senhor junto com a equipe de louvor, adore a Ele. Nós vamos orar daqui a pouco, adore ao Senhor. Não sei se você está ajoelhado, se você está em pé, sentado, não importa. Mas se você pode dar a mão a quem está aí na sua casa, na sua família, clame ao Senhor. Tem coisas que só você pode fazer e só Deus vai ver. Ninguém tomará conhecimento, mas Deus vai ver, e Deus vai vir em seu socorro. Pai, Senhor, nós estamos reunidos como igreja, embora distantes fisicamente, mas tão próximo do Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor está abençoando vidas nessa noite. Eu creio, Pai, que o Senhor está vendo cada vida, cada coração em mente nessa hora. Deus, enche os teus filhos com a sua graça, enche-os com o teu poder, Deus eterno. Pai, quando a próxima crise vier, Deus, eles precisarão estar cheios da sua graça. Enche-os agora com o teu poder, enche-os com a tua unção, Senhor. Renova-os agora com o teu Espírito Santo. Dá poder e graça, Senhor, dá autoridade no seu nome. Deus, abençoa essa família reunida, Senhor. Pai, leva a sua paz aí para dentro dessa casa, Senhor eterno. Leva essa sua paz gloriosa para dentro desse lar, Deus, em nome de Jesus. Porque aqui fora, lá fora está tudo tumultuado, está difícil. Os políticos não sabem o que fazer, eles não têm solução, não têm respostas, mas o Senhor é a resposta. O Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus que ampara o seu povo, aleluia. E o Senhor tem feito isso ao longo da história, Deus Santo, e não será diferente agora. Não será diferente nesse nosso tempo, porque o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é paz, o Senhor é paz. Que você possa dizer aí dentro da sua casa: o Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz. Ele é a paz da minha casa, Ele é a paz no meu casamento, Ele é a paz para os meus filhos, Ele é a paz para a minha vida, aleluia. Oh, grandioso Deus, abençoa os teus filhos nessa noite, Pai. Nós te louvamos e agradecemos por isto, no nome poderoso, aleluia, no nome que está acima de todo nome, no nome mais lindo, no nome mais maravilhoso, no nome de Jesus, amém.